Olá, amados de Deus. É nossa alegria estar em contato aqui de novo com vocês através desse nosso programa. O objetivo principal nosso aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho do Deus que se fez carne, que se fez gente, o Verbo de Deus que habitou entre nós, Emmanuel, e que por sua graça plena ele pode vir habitar em cada um de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV. youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você mesmo pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que este programa se mantenha. Nós temos custos para a divulgação, para a produção. Que Deus mova o seu coração para isto, nós contamos com isto. E nós contamos com as suas orações. Vocês não sabem o tanto de lutas que nós enfrentamos, com as dificuldades que precisam de oração. E também nós pedimos a vocês que divulguem esse programa para que ele alcance mais pessoas. Temos recebido muitas informações, muitos fatos que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Então, que Deus seja glorificado em tudo isto. Nós vamos agora para uma pequena meditação da palavra, uma devocional, e já a gente volta. Olá, graça e paz! Hoje o tema da nossa devocional é somente a fé. Na pergunta e resposta 33 do Breve Catecismo de Westminster, está resumido um dos principais fundamentos do que abrange a salvação do pecador. É a justificação um ato da livre graça de Deus, por meio da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé somente. Mas o que significa a justiça de Deus recebida somente pela fé? Quer dizer que um pecador é declarado justo aos olhos de Deus, não com base em suas próprias obras, mas somente pela fé, somente em Cristo e pela graça de Deus. Um pecador não é justificado pelo seu batismo, pelas obras que possa praticar. É unicamente pela justiça de Jesus Cristo imputada a ele. É incompatível a ideia de que um pecador é justificado pela fé e pelas obras. Quando alguém verdadeiramente olha para a sua vida, de fato encontra tamanha incapacidade de fazer boas obras que lhe dê condição de ser aceito por Deus. Mas quando um pecador olha para a obra perfeita e completa de Cristo, para a sua justificação, então ele encontra total aceitação por Deus. Mas o que eu, como pecador, recebo somente pela fé? O primeiro benefício da justificação é que Deus perdoa todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. O Salmo 32:1 diz: "Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto." Salmo 32:1 e Romanos 4:7 dizem sobre isso. O segundo benefício da justificação é a aceitação do pecador como justo aos olhos de Deus, apenas pela justiça de Cristo imputada a ele. Alguém já disse que quando um juiz declara uma pessoa inocente, isso simplesmente significa que ele não é culpado de ter quebrado a lei. Mas se um juiz declara uma pessoa justa, significa que não somente ela é inocente de violar a lei,
mas também que ela cumpriu a exigência da lei. Tomemos como exemplo o roubo. Para uma pessoa ser justa neste caso, ela deve abster-se de roubar. Mas, além disso, ela também deve proteger os bens dos outros. Ela deve atender às demandas negativas e positivas da lei contra o roubo. Por justificação, um pecador é aceito como justo por guardar todas as dimensões de toda a lei. De onde procede essa justiça? Essa justiça ou obediência foi cumprida por Cristo. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo como Cordeiro perfeito e sem pecado. Recebeu e levou o pecado do seu povo. O meu pecado foi imputado a ele e ele o levou na cruz. Cristo suportou a maldição da lei para que a mim fosse imputada a sua perfeita obediência, que cumpriu todas as exigências da lei. Paulo, aos Romanos 5,19, diz essa verdade que Eugene Peterson parafraseou da seguinte forma: assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. Impressionante isso, não é? Nada mais vale, pois o único meio pelo qual a perfeita obra de Cristo por nós é recebida é pela fé somente. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, nós temos tratado aqui no nosso programa Café e Fé sobre a salvação da alma. A gente fala um pouquinho, todas as vezes, da salvação do nosso espírito, que Deus nos vivificou por meio do Espírito Santo, através da palavra. O nosso espírito estava morto em delitos e pecados. Por causa do pecado de Adão, nós nascemos como uma raça realmente desconectada de Deus. Nós nascemos mortos espiritualmente. E fomos vivificados através da pregação da palavra, da revelação do Espírito Santo, da obra de Cristo, e fomos nascidos de novo. Você que recebeu a Jesus Cristo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é uma pessoa nascida de novo. Se você não é, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E aqui nós falamos também da salvação da nossa alma, que é no presente. A salvação do Espírito é uma coisa passada. Nós fomos salvos da condenação do pecado e agora estamos sendo salvos do poder do pecado através da vida de Cristo. E seremos salvos um dia da presença do pecado quando tivermos os corpos glorificados. Agora, a salvação da nossa alma, ela é um processo contínuo, é aquilo que alguns chamam também de santificação, que é o nosso crescimento espiritual na santidade da vida de Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos afirma, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, 14.
Esta carta Paulo escreveu à igreja de Roma e ele está dizendo aqui sobre este processo de salvação que acontece na vida daqueles que foram salvos no seu espírito. Esse texto que nós temos abordado aqui em outros programas e neste programa da Carta aos Romanos, foi a passagem que o Espírito Santo usou para salvar Santo Agostinho. Este jovem tinha uma mãe que era piedosa, que era uma pessoa crente, o seu pai era outra pessoa diferente, ele era um homem perverso, e Agostinho era portador de uma natureza pecadora. Eu já falei no outro programa que existem pecadores que são nobres e pecadores que são podres. Os pecadores de gente fina, gente da elite, pecadores que são cheios de si, mas que estão perdidos, fazem parte talvez de uma elite moral que pode tirá-los da cadeia, mas não vai tirá-los do inferno, porque qualquer pecado, por menor que seja, ele vai nos condenar e nós estamos irremediavelmente perdidos. Mas aqueles pecados que são da carne, pecados carnais, e Agostinho era um carnal, um promíscuo. A raça caída, por mais importante que seja, ela é suja. Um dia Agostinho ouviu umas crianças cantando uma música de roda. Ele tinha recebido um manuscrito de Santo Ambrósio, que era um grande pregador de Milão. Ele recebeu aquele manuscrito da carta de Paulo aos Romanos, mas ele nunca tinha lido aquilo, guardou lá. E ele ouviu umas crianças cantando uma música de roda que dizia assim: Tolle et lege, ou toma e lê. E foi aí que ele se lembrou daquele manuscrito da carta de Paulo aos Romanos, e que havia recebido de presente, e ele abriu bem nesse texto. E ele leu e o Espírito Santo o regenerou. Esse texto de Romanos capítulo 13. Daí para frente, ele começou um processo dinâmico da salvação de sua alma sob as bases do mesmo texto. Ele foi passando por um processo de salvar. O Espírito começou a movê-lo progressivamente para remover aquele lixo que estava acumulado em sua alma. Aquelas lembranças, aquelas coisas que haviam se acumulado na sua mente. E aquele jovem passou a obedecer à voz do Espírito Santo dirigida pela palavra de Deus. Ele começou a ler os textos bíblicos e o Espírito de Deus trazia na sua mente e ele vinha para um processo de obediência diante de cada texto que ele ia lendo. Paulo exorta neste texto aqui aos romanos, aos crentes de Roma, de 3 áreas que precisamos de liberdade, que estão entulhadas na nossa alma e que caminha passo firme para que nós andemos de passos firmes como a luz do dia. Nada
de sombras, nada de esconderijos, nada de exageros e falta de sobriedade, nada de festas movidas a embriaguez e galhofaria. Ele trata disto aqui, que coisas que nós muitas vezes fazemos são as sombras, vivemos em esconderijos, em mentiras, em coisas que mantêm a nossa imagem aprovada pela plateia, mas que na realidade não vale a pena. Ele fala também de nada de exagero e falta de sobriedade. Muitas vezes nós inventamos coisas, criamos coisas que não são legítimas e não temos a adequação necessária. E nada de festas movidas a embriaguez, a comidas exageradas, glutonaria, nada de galhofas, de pilhérias contra a santidade de Deus e das coisas de Deus. Nada de ilicitude sexual. Agostinho foi um moço devasso, insaciável sexualmente. Mas Deus fez uma mudança radical na vida dele. Nada de excessos de libertinagem, nada de luxúria e ultrajes, nada de troça, de provocação, de disputa, de porfia, de partidarismo, de rivalidades, de competições, de contendas e ciúmes, coisas que destroem os relacionamentos, coisas que poluem as vidas, coisas que tornam a alma denegrida, escurecida, sombria, envergonhada, culpada, fóbica. Estas coisas todas precisam ser tratadas e removidas pela graça de Deus. É a salvação da nossa alma. Se você esperar um pouco, eu volto já já para a gente continuar pensando aqui. Então, o apóstolo está trabalhando com a salvação da alma e fazendo uma lembrança para que toda a impureza do trato passado, toda a sujeira dos costumes antigos, todos os resíduos da velha cultura, eles precisam ser despojados do almoxarifado da alma. Eles têm que ser arrancados, removidos. Nós temos que fazer uma limpeza disto. É preciso uma faxina diária e permanente neste processo da salvação da nossa alma. Não há mais lugar em nosso ser para essas coisas mofadas e cheias de ácaros. O que ele está levantando aqui é para aquilo que eu tinha numa vida pregressa, numa vida antes da minha salvação.
nas minhas memórias e que ficaram retidas. Eu preciso de limpeza, mediante a obra vicária e a obra da cruz de Cristo, para que o meu ser seja limpo, seja purificado, a minha alma seja liberta dessas coisas que me acusam. Às vezes isto vem através de sonhos tenebrosos, às vezes vem através de pensamentos escabrosos, e nós precisamos desse tratamento de Deus. Precisamos sempre de ares renovados, a renovação da nossa mente, a salvação da nossa alma implica numa renovação da mente. O apóstolo vai tratar isso muito na carta aos Romanos. Não se conformar com a secularização desta época, mas que sejamos transformados pela renovação de uma mentalidade do alto, a fim de que vocês possam vivenciar diariamente a agradável e perfeita vontade de Deus. É o que ele está falando em Romanos capítulo 12, verso 6. Essa não conformação com o secularismo desta época é que vai nos capacitar também para a transformação, para sermos transformados pela renovação da nossa mentalidade que vem do alto. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isto é para a fim de que você e eu, nós possamos ver diariamente a agradável, a perfeita, a boa vontade de Deus agindo em nossas vidas. O tempo grego para a renovação da mente no Novo Testamento, ele denota um processo contínuo pelo qual o ser humano se torna mais parecido com Cristo. É um processo contínuo, dinâmico e evolutivo. Dinâmico porque tem movimento, evolutivo porque tem crescimento. Nesse processo, o crente é cooperador com Deus. Na salvação do nosso espírito, Deus nos salva monergicamente, isto é, Ele age sozinho. Mas na salvação da nossa alma há uma sinergia. O Cristo que vive em nosso espírito quer viver também através da nossa alma. Então há um processo contínuo de desconstrução e reconstrução se estabelecendo no nosso ser cada dia. É um processo em que há uma colaboração da minha parte, há uma sinergia da minha parte, há uma obediência da minha parte. Nós somos permanentemente renovados em nossa mente por meio de uma parceria, onde o Espírito Santo age e nós reagimos obedecendo a palavra de Deus. O problema é a dureza da nossa alma. Eu tenho uma alma resistente, uma alma dura, uma alma que muitas vezes ela se torna rebelde à palavra de Deus. E aí ele precisa me quebrantar.
E ele vai usar métodos e meios diferentes, como sofrimentos, como doenças, como perdas, para tratar com esta minha alma que tenta ser autônoma, autossuficiente. Em razão dessa nossa vida pregressa, a alma traz um histórico de autossuficiência e independência que não é fácil de ser apagada. Não é fácil. Todo aquele que aprendeu a viver pelo poder da alma não desaprende de uma hora para outra. É preciso que o Senhor o frustre e o leve a desconsiderar-se a si mesmo como independente, para que ele se torne dependente do Espírito Santo. Aquelas almas que são mais autossuficientes, Deus precisa humilhá-las com um maior rigor. Eu tenho encontrado pessoas que dizem, eu estou sofrendo tanto, pastor. Eu disse, graças a Deus que o Senhor está trabalhando na sua vida para quebrar essa altivez da sua alma. Nesse caso, ele vai trabalhar quando a pessoa é dura continuamente em suas vidas para quebrantá-las. Aqueles que são mais capazes, ele vai frustrá-los insistentemente para que essas pessoas acabem por depender totalmente da suficiência de Cristo. Encontrei uma pessoa que disse, eu podia tudo e eu achava que podia fazer tudo, mas tem dado tudo errado. Eu disse, graças a Deus que você agora vai poder recorrer ao Senhor. E aconteceu isto. As coisas mudaram muito quando ele começou a recorrer ao Senhor. Essa salvação requer o nosso despojamento. Tiago, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ele não diz que Deus é indiferente, nem deixa isso para lá. Há uma forte oposição de Deus ao estilo arrogante da alma, para que esta alma aprenda a depender totalmente dele. Ele vai tratar com o orgulhoso, ele vai tratar com o orgulho, com um golpe atrás do outro, até que esta alma chegue ao pó e dependa de Deus. Só depois que esta alma for se tornar vaso útil para o serviço dele, ele vai usá-la. Nunca desconsiderem isto. Se Deus começou uma boa obra na sua vida, ele vai terminar. Não fique achando que a coisa vai ficar por isso mesmo. Deus começou, ele vai acabar. A salvação da minha alma, ele vai continuar até o dia de Cristo Jesus. Eu espero voltar a ver você, não sei, eu não posso ver, mas você vai me ver no próximo programa aqui na nossa TV Tarobá. Eu quero dizer isso, olha, de coração para coração. Até lá, um forte abraço.